Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à minha querida baguncinha, como vocês podem ver. O vídeo de hoje vai ser sobre um work in progress barra como fazer um efeito de cobre e metal. Bom gente, vou aqui mostrar pra vocês o desenho que eu fiz. Deixa eu ver se estão conseguindo. Dá pra ver, beleza. Esse desenho aqui que eu fiz, ele é simplesmente a representação da bebida, do drink favorito que eu tenho. Ai meu Deus, como eu amo essa bebida. Chama Moscou Mule, não sei se vocês conhecem, mas assim, tá super modinha essa bebida. É aquela bebida que vai na caneca de cobre. Então é por isso que eu vou ensinar pra vocês a fazer o efeito de cobre, porque aqui eu tô... Então a gente vai estar aqui fazendo juntos o meu Moscou Mule na canequinha de cobre. E aí, a canequinha de cobre que a gente vai fazer junto. Beleza? Bom, vamos por ordem do que nós precisamos aqui. Deixa eu pegar meu desenho de novo, um pouquinho de plástico pra não sujar, sabe? Bom, vocês primeiro, obviamente, tenha o seu sketch em mãos. No caso, este é o meu. Vocês podem ver, inclusive, que ele tem algumas marcações, além do traço básico, ele tem algumas marcações. Essas marcações, elas são os principais pontos de luz e pontos de sombra que eu tenho no desenho. Porque, por mais assim que eu costumo seguir algo mais intuitivo, eu não sou 100% fiel a essas marcações que vão estar aqui. Mas ela é um rumo da qual eu posso seguir. E para as luzes não ficarem erradas e ficarem bem no estilo da foto que eu me inspirei. E isso, obviamente, faz o efeito ficar muito mais fiel na hora que eu for pintar, porque eu vou estar seguindo cores de luz e sombras corretamente. Então, como vocês podem ver, tem algumas marcações. E essas marcações, elas vão ser apagadas, elas vão ficar com uma cor bem mais leve. Então, primeiramente, tenha seu sketch com traços leves, porque senão você vai ter que fazer que nem eu. O meu já tá em traço leve, mas ainda assim eu vou apagar algumas partes, porque eu não quero que essas linhas apareçam na hora que eu for pintar. Outra parte que é muito importante, antes da gente começar, é o seguinte. Escolher a paleta de cores antes de sair pintando no desenho. Ai. Nossa, para. Então tenha em mente que escolher as paletas de cores antes... Nossa. Gente, desculpa, eu sempre esqueço que eu preciso olhar aqui para a câmera, mas eu tô filmando do celular, então eu fico olhando pro celular, mas a câmera tá aqui, e aí parece que eu não tô olhando pra vocês, parece que eu tô olhando pro meio do nada. Eu preciso aprender a olhar aqui na bodeguinha do... Olha eu olhando aqui. Ai, gente, que besta, né? Meu Deus. Vamos continuar. Então, sempre tenha em mente que é importante ter as paletas de cores primeiro no papel, de você pegar as cores, testar, fazer até umas misturinhas e ver se essas misturinhas estão correspondentes ao estilo que você tá procurando fazer, com as cores que tá procurando fazer. Porque assim, quando a gente usa marcadores, não só marcadores, na verdade, qualquer tipo de estilo de pintura, seja com lápis de cor ou... enfim, seja o que for. Assim, é difícil deixar as cores 100% fiéis ao nosso exemplo. Não que isso seja impossível, de maneira alguma, mas isso se toma muito tempo, porque você tem que ser extremamente detalhista para poder chegar exatamente naquelas cores. Mas quando a gente tá falando de marcas... Meu Deus, tá difícil hoje. Mas quando a gente tá falando de marcas... Esse efeito é muito difícil de passar, de realismo no sentido assim, de ficar extremamente fiel às cores que nem da referência. Isso é mais possível se a gente usar técnicas mistas, que é o que eu vou tentar fazer hoje.
Bom, gente, meu celular aqui parou de gravar porque eu gravo do celular. Mas vamos lá. Então, antes de você chegar e fazer uma pintura direto no desenho, que é onde vai ser a sua versão final, teste as cores. Nossa, minha garganta tá horrível. Teste as cores, as suas misturinhas no papel primeiro. Então, no caso aqui, eu decidi quais vão ser as cores bases, a luz, a sombra. Até fiz alguns outros testes aqui para ver sobre como essa misturinha fica entre elas. E isso é interessante porque, mesmo que não esteja exatamente do jeito que você pensou, você então pelo menos já sabe o que não tá dando certo. Então, ao invés de você chegar e pintar direto no papel, e aí dá o problema, dá o erro, você já fez o teste aqui, então é aqui que o erro aconteceu, não aconteceu no seu desenho. Isso é extremamente importante. Bom, caso vocês queiram saber aqui, por curiosidade, eu vou deixar aqui na telinha, mas as cores que eu tô utilizando para fazer o efeito na caneca de cobre minhas cores bases são YR00, YR65, E15 e E852. Essas três primeiras são Copic Markers e essa última, que é a E852, ela é da Le Plum. Le Plum? Se não me engano é Le Plum. As minhas sombras vão ser feitas com cores E59 e E18. E os meus highlights, as partes de pontos de luz, serão feitos com a W1 e a E4. Que são essas cores aqui que eu coloquei aqui em cima. Então eu fiz aqui um teste sobre mais ou menos como vai ser, gostei. O que eu não gostei foi uns highlights que eu fiz, mas não uns highlights de marcadores, são highlights que eu fiz com uma caneta em gel. E eu tô optando em, quando chegar no momento, eu vou usar lápis de cor branco mesmo, em vez de fazer tudo com caneta gel. Vou deixar o lápis de cor se destacar muito mais que a caneta gel na hora dos highlights. Vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, então vamos lá. Já temos aqui as cores. Escolha as cores mais próximas que você tenha. E caso você tenha essas cores, por favor, você pode utilizá-las também. Beleza? Então vamos aqui. Bom, gente, voltamos aqui. Deixa eu explicar pra vocês como se faz o efeito do cobre, pra vocês compreenderem melhor durante o processo. Então aqui peguei a imagem em preto e branco, mas é mais pra demonstração aqui. E eu coloco a imagem aqui também real pra vocês verem e compararem melhor. Mas vamos lá. Vamos observar aqui, fazer um estudo primeiro de observação, que é o seguinte. Existem algumas áreas que a gente vai ver que tem grande contraste, são áreas de reflexo, que metais em geral tem, o ouro, o cobre, metal, cromo, enfim. E vamos então para essas partes para a gente analisar que é onde essas nossas cores vão entrar. Nessa parte aqui do meio, por exemplo, a gente pode ver que tem uma área bem de contraste grande. Tem essa aqui escura e essa aqui clara. E aqui é quase como se fosse uma linha que demarca entre as duas. Não chega a ser uma linha nessa parte e nessa outra, porque tem as gotículas, enfim, mas se a gente parar para pensar que se não tivesse essas gotículas, é uma linha que tem aqui e aqui também. Então é bem marcado nesse sentido de um contraste para o outro. Não existe necessariamente um degradê nessas áreas. Algumas partes são divididas como se fossem linhas mesmo. E dentro dessa parte aqui grande e escura, a gente pode ver que tem uma outra mais escura ainda. Quase uma linha também, desce aqui, faz uma curvinha. Então, quando a gente pinta, desenha metais em geral, as divisões delas são marcadas, elas não têm um degradê exatamente em todas as partes, muito pelo contrário, elas são divididas em linhas por causa que é assim que o reflexo em metais funciona. Outra parte que a gente pode ver aqui no canto, também é bem marcado.
Aqui embaixo, a gente pode ver que tem um contraste bem grande da parte clara para a parte escura. Então é bem marcado também. Aqui, onde tem a sombra da parte onde a gente segura a caneca. E aqui, inclusive, é até mais claro essa parte do contraste de ser quase como se fossem linhas que dividem de uma cor para outra. Porque aqui a gente pode ver que tem, por exemplo, essa parte mais clara. Aqui também só tem um risco mais escuro. Aqui também é como se fosse um risco grosso que vai pela curva toda aqui da alça da caneca. Então, assim, não existe uma mistura, um blend perfeito. Para se ter esse efeito, nós temos essas linhas, essas demarcações, esse contraste grande. Por isso que na hora que eu fui fazer aqui o meu teste, a gente vê que tem linhas relativamente marcadas. Elas não estão exatamente misturadas. Pra gente ter a parte bem visual de, ó, aqui é a cor mais clara, que devem ser os reflexos, aqui é a sombra. Tem esses highlights aqui que eu fiz com a caneta gel que eu não gostei, mas eu não vou pôr desse jeito, vai ser de outra forma. Mas de qualquer forma vocês já conseguem observar, olha como é marcado. Aqui tem uma linha mais escura, aqui é a mais clara, e aí vai clareando e escurece novamente. Então é assim que a gente imita o metal. A gente usa até a referência aqui no caso para deixar bem próximo do possível, mas se a gente seguir essa teoria, mesmo que a gente não faça algumas partes fielmente, igual do exemplo, dá pra entender na hora que as pessoas forem ver o nosso desenho. Então aqui as cores bases que eu já expliquei, são as cores que ficaram em boa parte do desenho. As sombras apenas aqui nos cantos praticamente, uma no meio. E os highlights ficam próximos às cores mais escuras, que é aquele contraste que a gente tem. Então aqui e aqui. Nessa parte aqui ficou mais um degradezinho, mas deu pra entender, beleza? Então é isso que eu vou fazer na prática, ou que eu vou tentar fazer na prática, é o que eu vou buscar fazer. Beleza? Então, o que eu tô pensando agora em fazer? Nossa, gente, tá... Deixa eu tirar isso aqui que tá sujando minha mão inteira com a tinta da impressora. Vou ter que lavar pra não sujar meu desenho. Já sujei. Mas acho que eu consigo apagar. Bom, vou lavar minha mão. Usar minha folha de apoio pra não sujar mais o desenho. E é isso aí. Graças a Deus tá saindo. Está saindo essas manchas. Essa tinta de impressora. Fela da puta. Bom, deixa eu explicar aqui mais ou menos como eu vou fazer pra vocês entenderem e não ficarem perdidos. A minha intenção era usar o aerógrafo, mas durante o processo que eu vou realmente ver se eu vou acabar ficando com ele ou não. Mas o que eu vou procurar fazer agora é a base com o contraste entre eles. Sem grandes detalhes, assim. Vou chegar e vou pintar aqui nas partes marcadas. Se eu achar que tá muito grotesco e dá pra ficar melhor, que aí entra o aerógrafo, que aí em vez de deixar essas linhas muito marcadas, eu vou dar uma suavizada entre elas. Mas é isso que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou fazer diretamente aqui usando as minhas marcas que eu já separei. E vou passar pra cá, já. Beleza?
agora eu vou passar a cor base, vou passar acima de tudo pra elas se unirem, ficarem mais, digamos, uniformes. E aí eu vou começar a dar mais contraste ainda. Mas aqui a gente já consegue ver que dá pra ver o efeito, apesar de a gente ainda não ter finalizado. Porque o efeito de metal é isso, é contraste. Então todas as partes que tem contraste já dão um efeito e algo bacana. Então já tá legal aqui pra vocês verem que, por mais que não esteja ainda terminado, já tem um efeito legal, bacana, é interessante. Ai, meu nariz socorro. Bom, vou continuar aqui o processo então e aí vão acompanhando então, beleza? A parte das markers está pronta. Ficou bem legal. Vocês estão vendo que passa o efeito de um metal, cobre. Agora sim, o que vai tornar mais legal, na minha opinião, é quando eu finalizar com lápis de cor, porque aí vão entrar muitos detalhes. Mas se você, por exemplo, não gostar de lápis de cor, já deu um efeito super legal se usar só as markers. Bom, eu vou aqui usar os lápis de cor, só que eu preciso esperar a tinta secar. Provavelmente não vai dar tempo de eu fazer ainda hoje, porque a tinta tem que estar bem sequinha para eu poder passar por cima o lápis de cor. Então eu vou fazer o seguinte, a parte do lápis de cor eu vou deixar para outro dia. Mas assim, está entregue o que foi prometido. O tutorial de como fazer efeito cobre usando os markers. E eu particularmente gosto de usar lápis de cor também, mas vai ser por cima. Mas tá aí, gente. Está feito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem bonito. O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí pra mim, me digam se vocês gostaram ou não. Beleza? Valeu, gente. Se inscreve aí no canal. Dá um likezinho se você gostou do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!